Assim, eu desconheço. Você tá falando. Eu acho que ele é que falou isso. Eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Separei aqui para vocês um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil com debate, com análises do Mengão, cara. O Flamengo que venceu o Audax por 4-0 e temos aqui um trecho da entrevista do Rodolfo Landim falando que nunca conversou com o empresário de Gabigol para renovação. E aí, quem está mentindo? Cara, que situação, hein? Depois dessa entrevista, a internet não é mais a mesma, tá bombando este assunto na internet. Assista até o final, vou trazer aqui para você tudo sobre o que falou Landim, sobre as negociações de renovação com Gabigol e Flamengo. Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, e também da nossa querida amiga Raíssa Simplício, que disponibilizou para a ESPN este corte da entrevista do Landim. Valeu, galera. Vamos lá para o vídeo, então. Simbora. De Campeonato Carioca, como o Tite falou, enfim. Eu curti isso aí, hein? Então. Mais que o jogo também. Cara, Mas vamos olhar para esse time do Flamengo, veja essa cara de trabalho do Tite. Muito se falou também da questão física, de uma melhora de temporada para outra nesse Flamengo, enfim. Vamos primeiro analisar este Flamengo de Tite. Acho que ao longo do ano, a diretoria do Flamengo vai ter a noção de como eles foram, como foi importante eles terem conseguido convencer o Tite a assumir em outubro. Porque, de fato, o Tite não queria, né? O Tite queria que esse jogo fosse o primeiro jogo dele à frente do Flamengo, né? Ele não queria trabalhar antes do fim do ano. E ele foi convencido, depois de muita conversa pelo Braz, pelo Bruno Spindel, a começar a trabalhar em outubro, não por causa de 23. É claro que ainda quase, né, conseguiu salvar de alguma forma. Mas pensando em 24... E pela maneira que o Tite trabalha, como ele é um cara de construção em sequência do time, dá para ver a vantagem. O Flamengo começou a temporada 24 em 23. E para um time como o Flamengo, com o elenco que tem, com a comissão técnica que tem, você ganhar tempo de trabalho faz muita diferença. Então, acho que o Flamengo vai dar um salto em relação aos demais nesse primeiro momento, pela sua qualidade e pelo andamento já natural do trabalho. Então, foi uma vitória de um ritmo de jogo mais forte do que o primeiro jogo de temporada dizia. É claro que o Audax do Rio de Janeiro, jogando ainda mais em Manaus, tudo isso tem que ser levado em consideração? Sempre, é evidente que sim. Mas olhando para os movimentos, para a dinâmica do Flamengo e levando em consideração que era o primeiro jogo da temporada, foi muito bom de se ver. O Flamengo fez o que tinha que fazer, que era atropelar o Audax e conseguiu atropelar com muita autoridade. Discordo, antes de a gente falar sobre Paulistão versus Cariocão, discordo do Tite quando ele vai falar sobre Pedro e Gabi. E primeiro ele fala, colocar Pedro ou Gabi pelo lado não dá, não gosto, beleza. Agora, quando ele fala, mas jogar num tripé de meio campo com Arrascaeta e 2 na frente, num 4-4-2 losango, não dá porque eu não tenho jogadores para isso, aí eu já discordo. Porque a gente viu há pouco tempo o Flamengo ganhar a Libertadores, assim. Embora o Gerson não estivesse, o De La Cruz não estivesse, é claro que dá para ele montar Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Se ele quisesse. Característica para fazer isso ele tem. A questão é que ele não quer. Ele entende que não é o melhor modelo, que não é a melhor forma de utilizar os jogadores, e aí beleza. Agora, dizer que não tem jogadores para esse modelo, aí eu discordo. O que está muito claro é que, e a gente vai falar mais sobre isso hoje, daqui a pouco, é que hoje Gabigol e Bruno Henrique são reservas do Flamengo. Eles não estão disputando a vaga. Hoje, eles são reservas do Flamengo. E acho isso impactante de a gente realizar, assim. A gente já chega lá também. Esse losango era a história do Dorival, né? Era o esquema do Dorival. Sim. Mas eu também acho que gera desequilíbrio. Eu acho que esse time ganhou títulos importantes, mas esse time tinha fragilidades. Porque quando você tem um losango, você vai ter que pegar, para defender, por exemplo, você vai ter que defender com 2 linhas de 4, o Arrascaeta vai ter que fechar por um lado. O Arrascaeta já não é um jogador de potência de fechar tanto lado assim.
Se você defender com 4-3, você tem uma linha de 3 para balançar para os dois lados, é mais campo para pegar. Sim. Eu, particularmente, acho que é um sistema que você pode usar dentro de alguns jogos. Não tem problema, você usa os laterais para abrir o campo, normal, isso você consegue. Mas, assim, eu acho que para os jogos grandes mesmo, no jogo de ontem cabia, tranquilo. Mas os jogos grandes mesmo, eu acho que desequilibra. Mas, até falando da atuação do Flamengo, para mim o que mais chamou atenção é como o Flamengo encarou esse jogo. O Flamengo encarou esse jogo como um jogo importante da temporada. E a gente olha para esse Flamengo de 2023, em vários jogos do time que ali, pô, a gente ganha a hora que a gente quer. Questão de postura mesmo. Questão de postura, questão de comprometimento com a parada. Uhum. E eu não acredito, eu acredito que o Carioca pro Flamengo e pro flamenguista Gente, todo respeito, o Flamengo mira coisas. Você não conta. É só a vaidade de devolver pro Fluminense a goleada da última final. É só isso. Ninguém faz o pix que faz pelo De La Cruz para pensar no Carioca. Sim. Mas, se você olhar pro Carioca, isso a gente tá falando nós, torcedores, planejamento e tal, beleza. Agora, eu não acredito em preparação se você não dá o máximo desde o começo. Eu não acho que você atinge uma intensidade alta a hora que você quer. Uhum. É uma construção. E é o que o Zupac falou. É uma comissão que já tinha sentido esse grupo, já sabia como utilizar esse, como utilizar aquele. Então, eu acho que, acima de tudo, acima da boa atuação, que o 4 saiu barato, era para ser mais, o Flamengo produziu para fazer mais gols, eu acho que foi a questão da postura. A questão como o grupo encarou esse jogo, de ser um primeiro jogo de temporada. O Audax é fraco, concordo, mas tem muito time que empaca contra times menores e tem dificuldade, porque esses times estão treinando há mais tempo. Então é isso, é um ano normal para o Flamengo. Eu acho que a gente fala de muitos erros da direção no ano passado, de várias coisas, mas o fato do Flamengo ter tido aquele achatamento no começo do ano muito atípico, por causa de Mundial e competições, aquilo pegou muito o planejamento do ano. E o Flamengo, fisicamente, em 2023, não aconteceu. O time oscilou muito, o time tinha partes do jogo que eram intensas, partes que não eram e tal, e isso a gente viu ontem. Para um primeiro jogo de temporada, acho que a questão de postura, acho que para o torcedor mesmo ver, pô, os caras estão pegando, tá chegando e tal, eu acho que é por aí o caminho. A gente já fala dessa história aí do Paulistão, Cariocão, essa polêmica que o Tite até levantou na sua entrevista coletiva depois, mas a gente tem uma fala do Rodolfo Landim, de agora à tarde, sobre renovação de contrato do Gabigol. Vamos ouvi-lo? Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, o empresário dele, sim, ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GE, que houve um acordo verbal e que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? Eu desconheço. Você tá falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, o que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso. Raíssa Simplício batendo um papo aí com o Landim e gentilmente também nos cedeu essa entrevista, né? Créditos para a Raíssa Simplício, tá, galera? Beleza? Beijo, Raíssa. E a gente traz para você os números do Gabigol pelo Flamengo na partida contra o Audax. Foram 45 minutos em campo, 2 finalizações, 1 finalização certa e 2 chances criadas.
Gabigol não marca desde o dia 20 de agosto de 2023. Vamos lá, temos esse elemento novo, né, dessa fala do Landim, de que a questão da renovação está parada, não está sendo discutida. O Zupa falou, olha, o Flamengo tem hoje no banco como opção Gabigol e Bruno Henrique. Dentro desse contexto, é o que vai acontecer com o Flamengo ao longo dessa temporada. E a gente sempre discutiu isso. E o Tite mesmo falou, eu quero 2 por posição, eu quero gerar essa disputa dentro do grupo. Então a gente vai olhar em muitos momentos e falar, olha o que o Flamengo tem como banco. Esses 2 são grandes exemplos, assim, né? Em algum momento vai ter um De La Cruz como opção no banco. Sim. Então, enfim, essa é a realidade do Flamengo. Ponto. Agora, em relação ao Gabigol... Essa fala do Landim já indica alguma coisa? Junto a essa do Tite de que talvez ele tenha menos tempo em campo, já dá um indicativo de que talvez, de fato, ele não deva ficar? Cara, assim, pensando num jogador do tamanho que o Gabriel tem, para o clube que ele tá, pela história que ele tem, que eu acho que isso ninguém apaga, acho que essa questão também, acho que tem que deixar sempre muito claro. Assim, tá estranho, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Ele poderia ter falado, não tá nada ajeitado, mas a gente vai atrás, Gabriel, a gente precisa dele. Eu sinto realmente um distanciamento. Nem que fosse um discurso mais padrão, né? É isso, eu imaginava isso. Não, mas o Gabriel é importantíssimo pra gente. Tal, Na hora certa a gente vai conversar. E querendo ou não, o Tite utiliza ele numa outra forma no primeiro jogo da temporada. Eu achei legal isso, pra você enxergar. Os 2 juntos, gente, conhecendo o Adenor, não vai acontecer, gente. É o que eu tô falando. O homem, equilíbrio. E é isso. E na cabeça dele, hoje, o Gabriel briga com a Arrascaeta. E aí chegou o De La Cruz, também pode fazer essa função. Então, assim, não dá para jogar 16. Não dá. Não dá para jogar só o Pulgar e o resto de atacante. Também não é videogame. E nem no videogame. Se você fazer isso no Fifinha, você perde. Você toma uns amassos aí por aí. Então, assim, óbvio que essa situação ainda vai se arrastar durante a temporada. Isso tem a ver também com o Gabriel, de ele retomar espaço. De nesses minutos que ele tiver, entregar também, tá focado, acho que eu nunca vi contrato de futebol com o jogador que você assina e que você vai ser titular. Você é contratado para treinar, desenvolver seu trabalho, treinar bem e brigar por posição. Então, o que o Gabriel vai fazer, hoje para mim, e eu falei inclusive do De La Cruz, hoje o De La Cruz chega, ele vale não sei quantos milhões, mas ele vai esperar. E vai brigar. E vai brigar e vai esperar. Então, assim, a questão de Pedro e Gabriel... Eu realmente não acho que é viável, mas a temporada é grande, o Gabriel vai ter minutos, vai jogar, e aí vamos ver o que a diretoria está pensando. Mas, assim, óbvio que eu não sei se a entrevista se teve mais coisas, mas, assim, eu senti falta de, não, mas o Gabriel é importante pra gente, mas a gente vai... Não tem nada acertado, mas a gente vai conversar. E aí ele fala do empresário, por que o empresário ia falar que ia ter coisa acordada, não teve? Então, assim, é até difícil comentar, porque tem coisa aí que não foi divulgada. Então, a gente está meio que no escuro também. É uma coisa que me... Deixa eu só te interromper. Lógico. Eu vou ler para você aqui alguns trechos dessa entrevista do Landim. Aqui no vídeo apareceu só um corte da Raíssa Simplício. Beijo, Raíssa. Créditos para Raíssa Simplício, tá, galera? Vamos lá, então, cara. Vamos aqui ver o que o Landim falou na entrevista. Aqui temos a entrevista completa escrita. Vamos lá, para resumir. Landim vê conversas entre Gabigol e Flamengo paradas e rebate o agente. Nem perto disso. Presidente rubro-negro diz adorar o camisa 10, mas destaca que renovação será discutida em outro momento. Na chegada a Orlando, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi perguntado sobre em que estágio se encontram as negociações pela renovação de contrato de Gabigol. Landim foi enfático na resposta e falou o seguinte: ela não está acontecendo. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele. Como vocês, vários já informaram, elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão acontecendo. Seguiu Landim. Landim também foi questionado a respeito das declarações de Júnior Pedroso, o agente de Gabigol. Em entrevista ao GE em dezembro do ano passado, o empresário garantiu que já havia um acordo entre Flamengo e seu cliente, restando apenas a assinatura para
oficializar a ampliação do vínculo e o presidente não concordou. Ele falou o seguinte, hein? Eu desconheço, acho que ele que falou isso, o empresário do Gabigol, ele que tem que explicar com quem que ele fez o acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma a decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com Gabriel nesse período todo. Daí aqui tem um papo aqui, mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Olha aí, galera. Nem perto disso, hein? Houve conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado ou para o outro. Apesar das diferenças entre o que pensa Landim e o staff de Gabigol, o mandatário escolheu palavras carinhosas para se referir a quem acredita que pode se consolidar como o maior ídolo da atual geração. Importante dizer o seguinte, Gabigol, o Gabriel, é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora, e a gente adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo. Pela idade que tem, ele pode se tornar o maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve. Ele é quem tem maior condição de fazer isso, porque tem vários anos de carreira pela frente. E o Flamengo, se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre neste plantel. Zico como exemplo, né? No fim do seu discurso, ao fazer mais elogios a Gabigol, Landim disse que Zico é o exemplo ideal para o atual camisa 10 da Gávea se espelhar. Tá aí, galera, tá no finzinho aqui da matéria já, né, citando o Zico. Cara, não dá pra comparar o Zico, né? O Zico é o rei, né, cara? Rei do Mengão. Rei da nação. Tá, então, essa entrevista aqui do Landim pegando fogo, né? E aí, o que você acha sobre isso? Será que Gabigol está próximo de renovar com o Flamengo ou próximo de sair do Flamengo? Porque o contrato dele vence em dezembro deste ano, no final de 2024. Cara, eu já não sei mais de nada. Porque o Gabigol, se ele mostrar em campo, o contrato será renovado. Será pago o que ele pedir. Só que se ele não resolver em campo, daí eu acho que o vínculo dele com o Flamengo pode estar chegando ao fim. É o que eu acho. E você, comente, fique à vontade. Você é a voz deste canal aqui nos comentários. Comente à vontade, tá bom? Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui!